Eu sou a Daniela e hoje eu vou fazer um ranking dos livros da Colleen Hoover que eu já li. Indo aqui para o site, né, que faz a lista, eu boto todos os livros que eu li embaixo e eu vou ranquear os que eu li primeiro porque eu li por último. E foi muito engraçado porque tinha livro que eu olhava e falava, eu acho que eu já li. Só que eu li sinopse e eu ficava em dúvida. E não estava marcado no meu Scooby. E aí, por exemplo, o Confesse, eu achei que eu não tinha lido Confesse, só que estava marcado no Scooby, então eu tenho certeza que eu li. Aí eu botei. Alguns eu tive que dar uma lida na sinopse para tentar relembrar, porque tem muito tempo. Eu não vou ficar contando assim uma sinopse muito elaborada, porque senão vai demorar muito. E, assim, gente, eu vou tentar ser bem objetiva, clara, e tentar até ser justa, tá? Eu vou levar em conta a Colleen Hoover, escritora, como um romance desse romance nicho, capa colorida, que faz sucesso no BookTok. Eu não vou colocar tanto as minhas opiniões pessoais, porque senão eu acabei isso. Então, eu fiz aqui 5 categorias. Ogiva nuclear, que eu peguei lá do vídeo do Paulo Hatz, morrendo, que é ruim mesmo. O pessoal do romance gosta, então é o que eu falei. O pessoal do romance, isso aí tá bom. Bom plot, péssimo desenvolvimento. Eu acho que muitos dos livros do Paulo já vou ver tudo aí. Até que, até que é bom, hein? Vamos ver. O primeiro livro que eu li da Colin foi aqui, dessa série do Pausa, Métrica e aquela garota. Eu comprei a trilogia no meu Vale Alimentação quando eu era menor aprendiz. Os livros vendiam no supermercado. E eu tinha acho que 14 a 15 anos e foi meio assustador. É, eu não era tão acostumada a ler romance, na verdade até hoje. Quer dizer, depende do que o que você considera que é, né? Mas enfim, o primeiro, que é esse aqui, né, da capa florida, métrica, é, eu acho que ele é horrível. Eu acho, na verdade, eu acho essa série toda ruim. Só que eu vou colocar ele aqui no pessoal do romance Costa. Então, no primeiro livro, Métrica, a gente vai seguir essa menina que chegou numa cidade nova, eu acho, com a mãe, os irmãos, ou os pais dela morreram e ela cuida dos irmãos, alguma coisa assim. E ela se apaixona pelo professor, que é o vizinho dela. E se eu não me engano, o segundo livro, Pausa, é na vista do cara. Então tem o primeiro livro na visão dela, o segundo livro na visão dele, e o final é e o último livro, essa garota, é o desfecho, né, da história. Eu vou colocar métrica em o pessoal do romance Costa, né? A visão do homem é ruim, porque o livro que tem visão do homem é ruim. Todos. Até aquele livro que é só um capítulo que tem a visão do homem é ruim. Por quê, meu Deus? E essa garota eu também vou colocar em horrendo. Esse eu acho meio esse pote de professor e aluna, apesar deles tentarem dar um jeito a todo custo, né? Depois, eu acho que eu li Novembro Novo, que eu vou colocar. Eu tô em dúvida se eu coloco em Horrendo ou Ogiva Nuclear. Porque, se não me engano, esse livro aqui é que o cara, a ABU dela, tem uma parte lá que eu acho que ele põe fogo na casa dela e os pais dela morrem, não lembro. Ah, eu acho que é isso. O cara põe fogo na casa e aí ela fica queimada e aí ele sente grande nas marcas de queimadura dela. Eu acho que é isso. E eu lembro que, assim, nos meus auges, sei lá, dos 17 anos, assim, em maturidade, eu já achei ruim. Eu acho que se eu fosse dela, eu já achei pior ainda. E vira e mexe aparece alguns trechos desse livro no, nas redes sociais e eu fico tipo, não, obrigada. Então eu vou colocar em Gil no Play. Depois disso, teve o primeiro livro da Colin, que eu fiquei assim, ó, viciada. Eu virei a noite dormindo. Que eu virei a noite dormindo, que é essa série aqui do Nunca Jamais. É uma trilogia de livros, que eu não sei se na gringa também são 3, ou se lá fora é um livro inteiro. Mas eles são bem curtinhos, acho que tem 150, 200 páginas. E ela escreveu junto com outra autora, que eu não vou lembrar. E, pelo que eu lembro, são um casal que ele perde a memória. Alguma coisa assim. Eu só sei que tem uma coisa assim meio mágica, meio mística acontecendo. Eles precisam descobrir o que está acontecendo. Só os dois sabem, percebem. Então, eles assim, são eles por eles. Eu lembro exatamente disso. Como eu disse, eu fiquei a noite inteira lendo. Eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu li o primeiro, já corri, já não sei se eu baixei na internet legal. Aí eu comprei o segundo, mas eu li o segundo e fiquei assim, arrancando cabelos. E eu achei
Muito bom o primeiro e o segundo. Peraí, eu vou colocar o primeiro e o segundo em até que é bom, porque eu não tô enxergando, gente, qual que é o primeiro e o segundo. Então, vamos fingir que eu coloquei certo. Primeiro e o segundo lá, até que é bom, hein? Só que o desfecho, a resposta, né, de por que que eles perderam a memória, por que que aquilo estava acontecendo com eles, foi assim, muito simples, foi muito previsível. E eu fiquei, meu Deus, eu esperei meses, anos, eu acho que até peguei a versão em inglês pra ler assim que saiu a parte 3, porque eu tava muito, tá? Eu acho que poderia ter sido melhor. Depois, eu acho que eu li É Assim que Acaba. Lá no meu Scooby, ele tava com uma nota até relativamente alta, 3, 4 estrelas, eu acho. E ele é um livro que, bom plot, péssimo desenvolvimento, ao mesmo tempo que o pessoal do romance gosta. Então, eu vou aproveitar que eu ia botar dois, eu vou botar os dois aí. O plot, né? Eu lembro que eu amei a parte do Atlas. Acho que é isso, né? Só que ao mesmo tempo foi um dos primeiros livros que eu fiquei pensando assim, gente, cadê o governo? Porque, se eu não me engano, o Atlas, ele morava na rua. E aí a Lily cuidava dele. E eu ficava assim, gente, cadê o governo? Cadê os conselho tutelar? Uma assistência, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa mora na rua? E aí, por isso que eu acho que é um bom plot, péssimo desenvolvimento. Porque acaba que as pessoas vão focar mais na Lily ajudando ele e colocar isso como uma coisa romântica, uma coisa boa. E a gente não vai refletir em por que ele tá na rua. Ele não deveria estar na rua, ele não deveria estar passando fome. Quer dizer, né, pelo menos eu acho que ninguém deveria morar. E isso é um dos primeiros livros que eu acho que, querendo ou não, faz as pessoas terem uma visão um pouco mais crítica, vamos colocar assim, do sistema americano, vamos colocar assim. É, não sei se eu tenho mais o que comentar desse livro, porque eu realmente acho que ele tem um bom plot. Eu acho que ele tinha muita coisa para ser realmente bom. Só que a Colleen, ela é uma autora que ela tem muitas boas ideias, só que ela foca muito na questão do romance. E tudo bem, é um livro de romance, né? Ó, só que eu acho que você também pode fazer um romance com personagens bem desenvolvidos, crítica social, um modo um modo de criticar a sociedade e coisas assim. E é que eu não senti aqui, né? Ela só foca lá no romance mesmo. E aí fica meio até romantizado a imagem lá do outro cara, que eu esqueci o nome, que não é o Atlas, tá? Só ficou o Atlas na cabeça. Realmente esqueci o nome do outro personagem que fala desse livro, muita gente já criticou. Eu acho que as críticas são bem válidas. Eu acho que a gente pode sim gostar de uma coisa que é criticada, que recebe críticas, e perceber isso, achar válido, né? A opinião dos outros e coisas assim. Eu também gosto da amizade que a Lily tem com a irmã lá do esposo dela. E eu acho que na época eu até senti que foi pouco desenvolvida, não sei que foi muito. Só que acho que faltou um pouco assim da reação da irmã ao saber que aquilo aconteceu com o cara, sabe? E aí a parte de que ela perdoa ele e deixa ele ver a filha é uma coisa que eu fico meio triste, porque, querendo ou não, ele tentou praticamente ela, né? Então, eu não sei. Querendo ou não, é um livro que eu acho que faz pensar. Pelo menos eu pensei muito com esse livro. Aí, se as outras pessoas refletiram, não é mais. Depois, eu acho que eu li o Confesso. Confesso, tá com nota 2 lá no meu. E eu lembro que aqui tem uma coisa assim muito artística, que o cara é pintor e a menina também gosta de pintar. Então, uma coisa assim que as personagens femininas da Colin, elas são meio fortes, elas têm opiniões próprias, elas querem mudar de vida, elas querem melhorar de vida e tal. Só que aí, quando elas começam a se envolver com o cara, parece que essa parte da personalidade dela meio que morre ou diminui. Não sei assim, como colocar, mas no começo do livro, quando ela tá introduzindo a personagem, eu sempre fico, uau, uma personagem mulher muito forte, legal, bacana. E aí, aos poucos, a personagem vai se mostrando fraca. E tudo bem, né? A gente tem a nossa dualidade. A gente é o ser humano, a gente é bom e ruim, a gente é fraco e forte. Só que é só o homem tá na história.
como se ela ficasse quase. Não queria usar a palavra burra, mas é quase isso. Ela perde o brilho dela por causa daquele homem. Eu acho isso muito triste, porque você pode namorar, ainda ter, sei lá, amigos, você pode namorar, continuar gostando de arte, sabe? É, eu não lembro tanto assim desse livro, pra falar a verdade, mas essa parte da arte foi a que mais me pegou e ficou comigo. Eu lembro que tem uma parte, né, que as pessoas escrevem, acho que o maior medo, o maior arrependimento que elas têm, uma coisa assim. E essa parte é bem, bem legal e profunda. E, como eu falei, tem essa parte, como eu falei antes, né, a Colin tem essa coisa, nessa questão que os livros dela, a gente pensar, se as leitoras dela não pensam, aí é a leitora dela. Não, não. A Colin tem questões nos livros dela que são ótimos para refletir a sociedade. Então, eu não lembro, mas eu acho que a personagem feminina, né, também tava fugindo de alguma coisa e tal. E aí, daquele cara, que é sempre assim, a personagem que é esse cara, pronto. Beleza, né? Tá livro de romance, tudo bem. Eu aceito. E uma coisa também que é meio meh, 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 um livro de romance no geral, é que os caras, os homens, eles não têm personalidade, eles são todos iguais, eles são perfeitos, sabe? Eles são intocáveis, ao mesmo tempo eles têm um passado muito obscuro, que você só vai saber no final do livro, e aí ele ficou muito traumatizado, e isso reflete nas ações dele, e pipipipopopó. Jura? Estamos em 2025, acho que a gente tem que deixar um pouquinho de lado isso de os traumas de infância e adolescência refletir no homem adulto que desconta todos os seus problemas e frustrações na mulher. E aí sempre tem aquela parte do livro, né? Que tem o desentendimento, um desentendimento besta, e eles voltam a ficar juntos então. É a formulinha, né? Sei que as pessoas gostam dessa fórmula, elas gostam do esperado, mas é isso. Acho que de confesso é isso. Acho que assim, de todos os livros da Colin Hoover é o que eu mais tenho uma boa impressão de verdade. Então, se tem alguma coisa problemática, eu não vou lembrar. Mas quando eu li, eu gostei, apesar de ter dado 2 estrelas. Mas é porque 2 estrelas pra mim é um quase, né? Uma pessoa dou 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Então, perfeito, eu quase nunca dou 5 estrelas. Ótimo, bom, ruim, quase bom, ruim. E aí, por último, temos. E aí, por último, temos Verity. Hum, eu acho que eu vou colocar no até que é bom. Por quê? A Colin, ela estava escrevendo só romance. Todos os livros dela eram romance. E aí, do nada, ela tentou uma coisa diferente. E eu acho que, pra primeira tentativa, e a escritora que estava tão focada na própria caixinha de fazer todas as personagens é, iguais, ela achou que foi tudo bem. Apesar de que, se você tirar na parte ali, né, da Verity doidinha e do mistério e tal, ainda tem a personagem feminina e a personagem masculina ali que meio que segue os estereótipos nos livros dela. Só que eu eu lembro que até que eu gostei, eu acho que eu dei uma nota bem boa pra esse livro, acho que eu dei 4 estrelas. Quando eu terminei, eu indiquei pros meus amigos. Então, é um livro que eu indico, principalmente pra quem não é leitor ou tá começando a ler agora. Então, eu indico Verity. Eu tô um pouco ansiosa pro filme, porque o elenco, gente, parece muito bom o elenco desse filme. E essa semana saiu a primeira foto, né, de que quando o cara é atropelado lá na frente da. Esqueci o nome dela, esqueci o nome de todo mundo. Quando o cara é atropelado lá e a menina vê. E assim, eu lembro que tem umas partes nesse livro que eu falo assim, o piada tá arrepiado de verdade. Gente, o que está acontecendo? E tanto que perguntei, eu acredito que a Verity era doidinha mesmo. Eu sou o time Verity doida. Sou time diário, né, eu acho. Eu sou time Verity doida. Eu gostei como ela trabalhou a mente do autor, a criatividade do autor, independente se é carta, papapá, o que for. É, eu acho que esse é o livro da Colin que mais tinha personalidade, chance de ser bom. Eu acho que ela conseguiu aproveitar bem esse livro. Eu acho que ela deveria lançar mais livros de mistério e tal. Parece que ela até lançou aquele Laila, só que eu só vi gente falando mal de Laila, então ela deveria voltar tal como Verity. E acho que acabamos aqui, não é mesmo? O último livro da Colin que eu li foi o Verity, que é assim que acaba. Foi um dos dois ali na pandemia, e foi o último livro que eu li dela, e eu acho que vai ser o último livro que eu vou ler mesmo. Não tenho mais interesse, não é mais assim, uma autora, um gênero que eu gosto de sair. Só se ela lançar um livro e aí ele começar a fazer muito sucesso, todo mundo começa a falar que é bom, talvez eu dê uma chance, porque eu gosto de
umas coisinhas diferentes, assim, sair da minha zona de conforto às vezes, eu gosto, é bom, recomendo. Se você só lê Colin Hoover, tenta ler outra coisa também, né? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei realmente ser legal e julgar na base de que ela é uma escritora de romance e esse é o gênero dela, tá? Por favor, dá um like, se inscreve, essas coisas, tudo, etc e tal. Tô começando no YouTube agora.